Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui nessa sexta-feira para a ministração da palavra de Deus através do estudo bíblico. Que hoje o Eterno possa nos guiar, nos abençoar, abrindo as nossas faculdades mentais para a compreensão deste ensino. Hoje é a nossa 8ª lição, mídias sociais e comunhão eclesial. Oportunidades. O nosso texto áureo encontra-se em Daniel 3:4, que diz: Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas. O objetivo da nossa lição, primeiro, é conhecer as mídias sociais e suas influências na evangelização e comunhão. Ainda perceber que, apesar do avanço das possibilidades de comunicação pelas mídias sociais, nunca estivemos tão individualizados. E como sugestão para colocar em prática, para debater, melhor dizendo, porque as pessoas mandam mais mensagens de texto do que gravam áudios, do que enviam mensagens de áudio. Será que não queremos ouvir a voz do outro lado? Algo para debater. Isaías 40, versículo 9. Isaías 40, versículo 9, diz para nós: Você que traz boas novas, a Sião suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o arauto. Efésios 6,19 diz para nós: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho. O mistério do Evangelho. A fala. 2 Crônicas 30, versículo 1 diz: Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para ir ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Judas 1:3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos outros. A escrita. Veja bem, o Eterno, ele nos criou como seres sociáveis. Ele criou Adão e no final do 6º dia, ele olhou que tudo havia feito, era bom. Ele fixou ali os olhos e viu: olha, tudo que eu fiz é muito bom. Contudo, algo não estava bom, e o próprio Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Então ele cria Eva a fim de que Adão tivesse alguém para comunicar, para auxiliar, para corresponder, que é Eva, a mulher. E seres criados à imagem e à semelhança do Eterno, do Criador, com a capacidade, inclusive, de comunicar. E como ele nos criou com a capacidade de comunicar, mas o que é comunicar? Comunicar nada mais é do que essa questão de você transmitir e receber mensagem. Transmite e recebe a mensagem. Mas para que haja a comunicação, é necessário que observemos alguns elementos fundamentais para que haja essa comunicação. Veja bem, é necessário ter o emissor,
aquele que vai transmitir a mensagem, é necessário ter o receptor, aquele que vai receber a mensagem, é necessário a mensagem a ser comunicada. O que vai ser comunicado? O código que vai ser utilizado para a transmissão da mensagem. E ainda, veja só, o meio que vai ser utilizado para que essa mensagem chegue até o receptor. Veja bem, ou utilizado ainda pelo transmissor, pelo emissor. Veja bem, como seres relacionais, os maiores problemas que ocorrem com o ser humano é justamente o quê? A comunicação. Justamente isso. Porque nem sempre o que nós queremos transmitir, nós transmitimos ou usamos o meio certo, o canal certo. É algo para pensar. E o receptor nem sempre compreende a mensagem conforme foi transmitida. Então, vai haver o quê? Vai haver aí vai surgir problemas. Tá, eu sei que eu estou explicando até aqui muito tecnicamente, mas tenta você ir assim, seja no relacionamento, que não estão parando de tentar me ligar aqui, só depois que eu vou atender. Veja bem, essa transmissão, como seres relacionais, como seres sociáveis, sempre vai surgir problemas em relação no processo de comunicação, certo? E porque nem sempre nós dizemos o que nós realmente queremos dizer, o outro nem sempre compreende o que nós queremos, o que nós transmitimos, melhor dizer, tá? Veja bem, e o que tem sido muito utilizado ultimamente para a transmissão são as mídias sociais, que elas configuram também canais de relacionamento. Elas oferecem assim diferentes possibilidades, tanto de marketing, seja o marketing digital, seja utilizado aí sendo utilizado por diferentes meios corporativos. Existe também diferentes mídias sociais, como o YouTube, como o Instagram, como o LinkedIn, que é muito utilizado à procura de emprego, que é o seu perfil profissional nas redes sociais. Existe ainda o Skype, muito utilizado para a comunicação privada. Existe ainda o Facebook, o WhatsApp. Todos esses são meios, são mídias sociais utilizadas para a comunicação. Veja bem, e foi justamente em um desses meios, no YouTube, onde nós estamos aqui transmitindo este estudo bíblico, que aquele filósofo Luiz Felipe Pondé, ele pergunta ali para aquele cantor gospel, Leonardo Gonçalves, se era possível, nesse tempo, se era possível construir uma vida espiritual, institucional, sem pensar nas redes sociais. Veja só. E ele teve como resposta o que de Leonardo Gonçalves? Leandro, é Leonardo o nome do cantor. O que ele pergunta? O que ele responde? Não. Se você tem preocupação de comunicar o mundo. Então, essa foi a resposta. Nesta lição, o que nós iremos tratar? Nós trataremos da importância das mídias sociais, tanto para o processo de evangelização, quanto para o ensino e compartilhamento das verdades do reino de Deus. E vamos destacar aqui alguns cuidados ainda relacionado ao seu uso. O nosso primeiro tópico, ele diz: comunicar é preciso. Olha, é necessário comunicar, certo? De acordo com o texto que nós lemos, que o texto da lição, do nosso texto áureo, Daniel 3,
4, de acordo com ele, havia erguido ali um arauto numa planície da Babilônia. O rei Nabucodonosor havia mandado erguer essa imagem, uma imagem de ouro, e depois ele convocou ali as autoridades para assistirem à dedicação à imagem que havia construído, que havia mandado erguer. Assim, todos ficaram em pé diante dela para a tal cerimônia, até que um arauto ele proclamou o seguinte: esta é a ordem que lhes é dada. Esta é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas. Eu vou ler ainda o 5, que diz assim: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor se levantou. Vamos entender aqui que hoje nós não vamos entrar nessas questões assim, a respeito de não ter que prostrar diante de outros deuses e tal, nessas questões teológicas. Nós vamos tratar da parte da comunicação, certo? Então, veja bem, esta é a ordem dada lançada ali, transmitida ali, esta ordem, certo? E a palavra arauto em aramaico cai. Gente, essa palavra kairó na verdade é kanros, certo? Não é kairós, é kanros. Tem a ver com o que clama, certo? Aquele que estava ali transmitindo. Nesse sentido, o arauto em alta voz, ele dá o quê? Ele dá ali as ordens que havia sido decretada pelo Nabucodonosor. Além disso, os textos bíblicos inspirativos que nós lemos anteriormente, eles indicam assim a intenção de alguém comunicar algo. Ele estava comunicando uma ordem, certo? Porém, utilizando de forma diferente a fala e a escrita por meio de cartas. Por exemplo, ele utilizou dois meios de comunicação ali, certo? Primeiro, ele enviou por meio de escrito às autoridades, e ali foi ainda declarado diante de todo o público que estava. Diz o autor a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que há muito tempo Deus já havia falado. Deus falou por meio dos profetas, dos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. De outra forma, Deus, além de ser alguém que fala, de alguém que se comunica, é alguém que já utilizou diversas formas de comunicação, diferentes maneiras para se comunicar, desde os profetas até a chegada do seu próprio Filho, Jesus Cristo, até aqui. Assim, o que se precisa compreender, nós, como povo de Deus, compreender que a palavra de Deus, ela segue atemporal, certo? E sua relevância, ela continua sendo eterna. Valores, princípios e princípios cristãos, eles não mudam. Mudando a forma de comunicar, não é que vai mudar os princípios, vai mudar os valores da palavra de Deus. Isso jamais vai mudar. Nisso não se mexe, certo? Mas a forma
de se comunicar pode ser mudada de comunicar. A forma que vai comunicar esses princípios, esses valores, a forma que vai comunicar, para que venha assim, para melhor atingir os objetivos da comunicação, para que o receptor, para que aquelas pessoas que ainda precisam de Cristo, elas venham assim serem alcançadas. Veja bem, e nesse período, o próprio povo de Deus tem utilizado de diferentes formas para se comunicar, tendo em vista que nós precisamos estar isolados por causa de um decreto, certo? Na sua opinião, a igreja tem utilizado bem todas as possibilidades existentes para comunicar assim o evangelho? O que você pensa a respeito disso, certo? Este foi o nosso primeiro tópico. O nosso segundo tópico, ele vem tratando sobre a importância de se considerar novas mídias. A importância de se considerar novas mídias. Veja só, somente no Brasil, cerca de 80% da população possui acesso à rede física ou rede móvel. Além disso, uma pesquisa recente nos revela que cada pessoa no mundo passa em média 6 horas e 42 minutos conectada às redes. Já no Brasil, essa média é ainda maior, 9 horas e 29 minutos todos os dias, certo? E a Christian Vision, por exemplo, é uma organização cristã internacional sediada no Reino Unido, com base também no Brasil, cujo objetivo é servir e equipar as igrejas local, fornecendo ferramentas de evangelismo e discipulado digital, mobilizando assim os cristãos a compartilharem sua fé através de forma digital. Tá. Segundo Carolina Fedorucci, que ela faz parte da CV, que é Christian Vision, ela diz o seguinte, vou ler aqui na íntegra o que ela diz. A revolução digital começou a mudar a dinâmica das comunicações e continuará a transformar a sociedade. Essa revolução criará oportunidades para a igreja. Ela não vai mudar a fé, mas pode mudar o que muitas pessoas pensam a respeito da fé, delas mesmas e do mundo. Por isso, a importância de permanecer em Cristo e saber transmitir e aproveitar esse terreno cultural em transformação, isso requer que firmemos nossa fé em quem cremos, certo? Além disso, faz necessário o quê? Considerar que as crianças nascidas a partir de 2010, chamada agora de geração alfa, até então, veja só, tinha as gerações anteriores, certo? Chamada geração Y, geração Z, geração X, e agora nós estamos, assim, essas que nasceram de 2010 para cá, elas já praticamente nascem com o celular assim na mão mesmo, já vendo vídeo, certo? Lá no YouTube, aqui no YouTube, elas já nascem conectadas. A verdade é essa. Essa geração é chamada de geração alfa. Formam uma nova geração, considerada assim a primeira 100% digital, sendo a tecnologia assim uma extensão de sua forma de conhecer o mundo. Se a geração X ela tá lá apanhando para aprender a respeito de como utilizar
assim, as redes sociais, como passar para esse novo sistema digital. A geração alfa, ela já nasce conectada, certo? Eu sei que meus filhos mesmo, meu filho nasceu em 2014, ele sabe coisas assim, mexer no celular, no computador, que eu mesmo não sei. Eu, por muitas vezes mesmo, recorria aos alunos quando eu tinha que utilizar, assim, ia fazer uma aula multimídia, eu recorria aos alunos para me ajudar ali a conectar, sendo que hoje está, na verdade, grande parte online, não está sendo presencial. Voltando, então as redes sociais e tantas outras ferramentas digitais têm assim a possibilidade de alcançar essas outras pessoas com a mensagem do Evangelho de Cristo. E o povo de Deus não pode tampar os olhos para isso, certo? Tem que estar aberto mesmo para a utilização. Deve-se considerar as novas mídias, deve considerar mesmo para a utilização, porque senão vai ficando para trás. E assim, é algo que nós vamos tratar agora no terceiro tópico, mas assim, teve que acontecer o isolamento social para muitos ter que começar, muitas igrejas começar a utilizar, muitos pastores começar a utilizar assim as mídias sociais. Mas para você, o uso das redes sociais para manter um meio de conexão com os irmãos da igreja, é bom ou ruim? O que você acha a respeito disso, certo? Nosso terceiro tópico, a igreja no universo das redes sociais. Esta lição mesmo, ela foi escrita no período pelo pastor Heber de Oliveira, e ela foi escrita no período agora da pandemia causada pelo coronavírus. E veja só, a pandemia ela não só atingiu a saúde, mas ela também atingiu a outras áreas também, atingiu assim a economia, atingiu a política, atingiu várias outras áreas também. Diante disso, por recomendação da Organização Mundial de Saúde, ocorreu o isolamento social e veja só, embora muito discutida, né, foi pelo contágio, e colapso nas redes de saúde, o mais recomendável foi o isolamento social. E o que ocorre? Não apenas o comércio e outros estabelecimentos tiveram assim que estar de portas fechadas. Isso ocorreu também com a igreja. E a gente viu assim vários comerciantes agora utilizando, que não utilizava, utilizando as mídias sociais para atrair esse cliente, para comunicar com esse seu cliente, certo? Eu mesmo recebi vários, olha, estamos atendendo delivery, é só você fazer o seu pedido que a gente envia o produto que você desejar. Então, assim, vários tiveram que fechar assim as portas, mas eles começaram a utilizar a mídia social para comunicar, porque para evitar esse processo de aglomeração, isso ocorreu também na igreja, gente. Então, assim, nós como povo de Deus não podemos tampar os olhos, certo? E esse cenário também chegou na igreja. A igreja também teve que fechar as portas. A igreja também teve que mudar a sua visão em relação às redes sociais, certo? Sem falar, assim,
dos que já usavam, agora passaram a utilizar mais as redes sociais para alguma forma manter comunicado ou conectado com os membros, certo? A palavra de Deus é a mesma? É a mesma. A Bíblia não muda, ela é a mesma, certo? Ela não vai mudar. Porém, nós precisamos mudar agora a forma de comunicar, a forma de transmitir, a palavra de Deus. Vamos continuar alimentando da palavra, certo? Vamos continuar comunicando a palavra, só que agora de uma forma diferente. Até porque temos aqui várias possibilidades de manter o culto semanal através da utilização de redes de mídias sociais, certo? Mesmo que temos mantido a distância de certa forma, mas nós estamos mantendo conectados, certo? E precisamos abrir a nossa visão para isso. Aqueles que ainda não abriram o entendimento para isso, é complicado, vai ficar para trás. Pode-se concluir que o universo digital tem servido não apenas para comunicar o evangelho, como também ensinar os crentes sobre verdades eternas durante esse período de distanciamento social, de isolamento social, nesse período de confinamento, certo? Tem sido algo muito. As redes sociais têm sido algo assim que tem servido mesmo de ferramenta para os crentes estarem conectados, o povo de Deus estarem conectados. Mas é só o povo de Deus manter conectado? Só aqueles que já são, que já pertencem? Não, precisamos utilizar esse meio para comunicar o evangelho àqueles que ainda não conhecem o eterno, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Para você, por que as pessoas mandam mais mensagens de texto do que gravam áudios? Seria porque nem a voz dos outros queremos ouvir? O que vocês acham? É algo para entrar assim em discussão aí. Pode deixar no comentário que eu vou responder. Nós vamos nos comunicar através disso, certo? Nosso quarto tópico diz o universo digital e alguns cuidados para a igreja, certo? Alguns cuidados para a igreja. Veja só, Billy Graham ele já dizia assim, as pessoas estão abertas ao evangelho e muitas vezes tem perguntas que só o evangelista ou o missionário pode responder. Os crentes novos também precisam de alguém para ajudá-los a entender o que significa seguir a Cristo. Mas antes disso, ele fala para nós sobre a necessidade de evangelistas e missionários é tão grande quanto sempre foi, se não até maior. A tecnologia ela é limitada e não há substituto para o contato pessoal, certo? Ele diz palavras do grande evangelista Billy Graham, que infelizmente o Senhor chamou para a glória. Mas veja só, veja só, queridos, alguns cuidados é necessário ter, alguns cuidados são recomendados para a igreja em relação ao uso das mídias sociais. Vamos vê-los aqui quais são, certo? Primeiro, não permita que as mídias sociais excluam a importância da comunhão presencial. É o que diz para nós Hebreus 10, 25. O que diz lá? Não deixeis de congregar como é costume de alguns. Como costume de alguns. Tá.
Então, assim, não permita que as mídias sociais exclua a importância da comunhão presencial. É como o evangelista Billy Graham, ele diz para nós, olha, principalmente aquele novo convertido, aquele que precisa dessa ajuda a entender o que significa o seguir a Cristo, nesse requisito ao discipulado. O uso das mídias sociais, segundo, como pontes para conectar pessoas no ambiente digital e levá-las para a vida comunitária da igreja local. Vamos utilizar, assim, as mídias sociais como pontes para conectar as pessoas do ambiente digital e levá-las, essas pessoas, para a vida comunitária da igreja local. Terceiro, não deixe que a comunidade das redes sociais ofusque a sua visão em relação à importância do discipulado como Cristo ensinou. Ou seja, saber andar junto. É necessário saber andar junto, tá? Veja só, é muito complicado essa pessoa que ela está só conectada, só ligada, e aí ela nunca teve esse convívio, esse contato ali, esse caminhar, esse andar junto, esse estar junto, esse dividir o pão, esse estar junto, esse contato, não será substituído, como diz Billy Graham. E olha, também eu entendo que isso não será substituído. Nós precisamos, claro, saber utilizar o mecanismo digital, saber utilizar as mídias sociais, saber utilizar, mas entender que não substitui, que não irá substituir. Não pensar e ter sempre essa comodidade das redes sociais e vai ofuscar assim a visão da relação. A importância da relação do discipulado não pode ser ofuscada. Quarto, quer comendo, quer bebendo ou usando as mídias sociais, faça tudo para a glória de quem? Para a glória do Senhor, certo? O pastor aqui, ele parafraseou, certo? 1 Coríntios 10, 31. O pastor Eber parafraseou aqui, certo? Veja só. Comunicar o evangelho é preciso. E as mídias sociais podem nos ajudar muito, pode nos ajudar, certo? As gerações que podem ser alcançadas por Cristo através dos meios digitais, porque já se adaptaram ou nasceram nesse contexto de revolução digital. Então, é necessário adaptar, certo? Em tempos específicos de isolamento social, por exemplo, ou situações especiais, bloqueios ao evangelho, as mídias sociais podem ser utilizadas. Por fim, embora seja uma boa ferramenta para divulgação das boas novas do Rei Jesus, alguns cuidados devem ser considerados para não nos perdermos assim no universo online, certo? Tendo em vista sempre que a vontade de Deus e os valores do reino, eles devem ser estabelecidos. Não mudam. Princípios divinos não mudam. A palavra de Deus não muda. Pode mudar, assim, a forma de comunicar a palavra. Porém, a palavra, ela não muda. Jamais muda, jamais vai mudar. Essa foi a nossa lição de hoje. Mídias sociais e comunicação, comunhão eclesial, oportunidades. Senhor, neste momento, nós oramos com cada ouvinte, cada participante,
Eu peço que o Senhor abra as nossas faculdades mentais, para que compreendamos, ó Deus, a importância de saber utilizar a mídia com todo cuidado. Saber que ela é uma ferramenta poderosa, sim, ela é, mas utilizá-la com cuidado. Que o Senhor possa ministrar sobre cada pastor, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, ó Deus, que possa, sim, ó Deus, saber utilizar e usá-la, Deus, da melhor forma possível. Aqueles que estão sendo alcançados através desta mensagem, que o Senhor possa ministrar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na gloriosa paz do Senhor e até a nossa próxima ministração no nome de Jesus.